Parecia que esse dia nunca ia chegar, mas chegou. Quase 10 anos depois da estreia que mudou a Netflix pra sempre, Stranger Things chegou oficialmente ao fim com 5 temporadas. Obviamente, eu não podia deixar isso passar sem falar sobre aqui no Fefoverso. Precisamos falar sobre o final polêmico de Bagulhos Estranhos. Por quê? Porque esse final não foi marcado só por lágrimas, ele foi marcado também por uma divisão. A gente começou o ano já dividido. Teve gente que amou o final de Stranger Things, teve gente que achou ok, teve gente que odiou. Já comenta aí de qual lado você tá. Aliás, feliz ano novo! Honrando os Duffer Brothers que decidiram lançar o final da série na virada de 2025 para 2026, estamos aqui celebrando a chegada de mais um ano. Eu preciso agradecer o apoio incondicional de vocês no último ano. Vocês foram responsáveis por memórias incríveis na minha vida e eu espero poder retribuir um pouquinho desse carinho criando um trabalho de qualidade para vocês. E eu espero que 2026 seja incrível para todos nós. Amém? Amém. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o final de Stranger Things e falar um pouco sobre algumas polêmicas que acabaram transcendendo a ficção e chegando no mundo real. Só não esquece de deixar aquele like para apoiar o conteúdo do canal. Aqui a gente fala sobre tudo que envolve cultura pop. Se você me seguir nas redes sociais, você tem uma visão ainda mais completa do Fefoverso. E acho que era só isso, né? Like, inscrição, comentário com a sua opinião e redes sociais. Agora sim, bora. Stranger Things estreou em 2016, virou um fenômeno imediato e se consolidou como um dos maiores pilares da Netflix por quase uma década. Só recapitulando, a temporada final foi dividida em 3 partes. A primeira saiu no dia de Ação de Graças, em novembro, a segunda parte saiu no Natal e o episódio final agora na virada de ano. Agora que a série acabou, ficou a pergunta: o final fez jus a tudo isso que a gente viveu nos últimos 9 anos? Eu preciso começar dizendo que essa não é nem de longe a minha temporada favorita, tá? E eu digo isso como alguém que acompanhou desde 2016, temporada após temporada. Eu tive muitos problemas com essa 5ª temporada e eu vou entrar neles já já, mas eu também preciso reconhecer que esse foi um final satisfatório. Na verdade, pra ser justo, pra conseguir pontuar as minhas críticas, ao mesmo tempo em que eu reconheço o quão especial essa série foi, eu quero dizer que Stranger Things foi vítima da sua própria grandeza. Vou tentar explicar. A 5ª temporada tem um senso de urgência desde o primeiro episódio, então a gente volta a Hawkins já sabendo que os personagens estão se preparando para a batalha final contra o Vecna. E essa preparação é o fio principal desses novos episódios. Eu acho que um pouco do charme e um pouco do coração de Stranger Things acabaram perdidos nesse grande núcleo de ok, vamos nos preparar, vamos pra guerra. Esse é o nosso momento Vingadores Ultimato. O que eu sempre amei na narrativa de Stranger Things era a mistura de terror e suspense com a fantasia suburbana dos anos 80. Eu amava as roupas, as cores, as bicicletas nas ruas, as referências a RPG no porão deles, ou como isso era visto na escola. Eu acho que uma série incrivelmente fantasiosa e mágica como Stranger Things se beneficiava muito de ter esse pé na humanidade, no cotidiano deles, na aparente tranquilidade de uma cidade do interior. Por isso, eu não consigo gostar desse núcleo militar que ficou gritante nos últimos episódios. Armas, tanques, bases, militares pra cá, militares pra lá. Eu sei que isso sempre fez parte da história desde o começo, mas em minha defesa, sempre foi a parte que eu achei menos interessante. E nessa 5ª temporada, foi um gancho que dominou boa parte da conversa. Hoje, sabendo o final da série, eu consigo entender que essa insistência dos militares ia ser essencial pro dilema moral do último episódio. Então esse antagonismo da maldade humana precisava tá ali. Mas eu preciso ser honesto e dizer que não gosto e me cansa. E como a gente teve praticamente 10 horas de preparação pra batalha final, contando a duração dos episódios da temporada, eu senti que sobrou muito tempo, muita explicação, muito diálogo expositivo. Eu não sei se vocês viram os memes que estão rolando nas redes sociais sobre como toda vez que algum personagem precisa explicar alguma coisa, ele tem que fazer uma analogia super caricata pra todo mundo entender. E, infelizmente,
Por mais que me doa dizer isso, dessa vez eu tô do lado da internet. A série sempre teve essas ideias mirabolantes das crianças que tinham tudo pra dar errado, mas acabavam dando certo. Mas nesses últimos episódios, o negócio virou um surto de epifanias. Não aconteceu nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Alguém tinha uma ideia cientificamente genial, explicava para as pessoas, ninguém entendia nada, aí ele pegava objetos para dizer, aí a gente faz isso e isso, imagina que isso é tal coisa, e todo mundo entendia, e eles desenhavam e desenhavam as explicações. Esse foi um dos pontos que me incomodou. Quando eu digo que Stranger Things acabou vítima dos próprios triunfos, eu lembro que um dos meus momentos favoritos desses últimos 10 anos de série, com certeza foi o 4º episódio da 4ª temporada, com a fuga da Max da mente do Vecna, e a música Running Up the Hill. Indiscutivelmente, absoluto cinema. Eu vi aquela cena segurando a respiração, engasgado, e quando o episódio acabou, parecia que eu não respirava há 15 minutos. Eu fiz... e chorei. Foi icônico. E eu acho que todo mundo concorda que essa cena marcou a série, junto com outras muitas cenas. Mas a Kate Bush voltou a ser citada várias vezes de graça nessa nova 5ª temporada. Era como se eles dissessem, vocês amaram aquela cena? Toma aqui 20 referências a ela. Parecia que a série queria insistir e voltar naquilo pra gente lembrar o quão boa ela é. E eu acho que não precisava ficar refém das próprias vitórias desse jeito, sabe? Eu acho que é até um pouco deselegante você ser tão autoconsciente assim e se dar tanto crédito assim. Outra coisa que eu queria pontuar é que Stranger Things é conhecida por introduzir personagens novos a cada temporada e fazer a gente se apaixonar por eles fora do núcleo principal. Foi assim que tivemos a Max na 2ª temporada, que acabou entrando pro núcleo principal, tivemos a Robin na 3ª, o Ed na 4ª, pra citar só alguns. E nessa 5ª temporada tivemos a Holly e o Derek. Eu entendo que a série manteve o seu padrão de aumentar o perigo e colocar mais gente no meio da treta. E, inclusive, o plot da Holly foi um dos mais interessantes de acompanhar. Mas foi meio agridoce que nessa reta final de uma série de 10 anos, a gente tenha tido mais destaque pra um personagem novo do que pros personagens principais. Eu acho que todo mundo queria ver mais daqueles personagens que a gente já amava, sabe? Mas eu também entendo que o plot da Holly era essencial pra história do Vecna avançar. Só que é uma escolha, né? Talvez a gente pudesse ter pensado em algum jeito de fazer a história do Vecna avançar, fazer o plano dele avançar, sem tirar o protagonismo da party principal. Não sei, o plot da Holly, o plot das crianças, funciona narrativamente, mas eu acho que vem com um custo emocional pro público. E já que falamos sobre a falta de destaque pros protagonistas, a gente precisa falar sobre a Eleven, a nossa menina. Eu acho que a Eleven foi a personagem mais injustiçada nessa temporada, principalmente no 1º e no 2º volume de episódios. A nossa personagem principal, a protagonista da porra toda, o elemento mais importante da nossa história, foi delegado a uma assistente de palco. A função da Eleven era seguir o Hopper pra cá, seguir a 8 pra lá. Ela tava sempre de escanteio, sempre assistindo alguém. Tirando seus poucos momentos de ação, eu acho que a Eleven foi uma das personagens que menos falou nessa temporada. Alguém precisa fazer a lista de quantas frases teve cada um. Eu tenho certeza que ela ficou lá pra baixo. E ela devia ser uma das almas do grupo. Agora, alerta de spoiler pro final mesmo da série. Eu achei que o sacrifício da Eleven foi um bom desfecho pra história. Já é uma coisa que eu esperava, porque, apesar de tudo, mesmo que eles resolvessem todos os problemas do mundo, a Eleven ainda ia ser o ponto incomum ali. Ela ainda ia ser a falha na Matrix, a bola fora da curva, da realidade conforme a gente conhecia. Mas ao decorrer dos episódios, com a Callie, a irmã dela, prevendo que esse seria o desfecho, eu fui desacreditando que ele de fato aconteceria. Então foi uma grata surpresa, ou uma agridoce surpresa, porque eles falaram tanto que isso iria acontecer que eu pensei, não vão fazer isso. Mas aí eles foram lá e fizeram o mesmo. Não sei se eu preferi desse jeito ou não. Eu gostei do fim. Eu acho que esse foi um bom fim pra história. Eu já tinha certeza que ninguém do núcleo principal ia morrer desde aquela cena da DR entre o Jonathan e a Nancy. Porque aquela cena era a cena mais propícia da história pra ter alguma morte. Eu não queria que a Nancy morresse.
tá? Não me leve a mal, a Queen é a nossa final girl sim, mas você precisa concordar comigo que aquela cena com a matéria derretendo era uma cena de despedida. Era sobre falar de arrependimentos, de lavar a alma, era o setup perfeito pra um adeus. Quando ninguém morreu ali, nem a Nancy, nem o Jonathan, eu já entendi, ok, ninguém vai morrer. Não tem um perigo real aqui pro núcleo principal. Até quando o Steve escorrega lá, quase cai da torre, eu já sabia que não ia acontecer nada. Talvez isso tenha me deixado um pouco mais permissivo pra batalha final contra o Devorador de Mentes. Eu vi gente que esperava mais desse confronto, uma vez que as balas da Nancy já deixavam o bicho todo atordoado. Eu já tava mais conformado com essa batalha. E também, depois de 10 horas de preparação, eu já esperava que eles chegassem lá prontos pra briga. Eu acho que a gente não tá mais na primeira, segunda, terceira temporada, quando tudo era descoberta e a gente não tinha certeza do que tava enfrentando. Dessa vez eles sabiam muito bem, eles tiveram muito tempo pra se preparar e a questão era só chegar lá e executar. E eles executaram, chegaram com um plano, papapum, é isso, deu certo. E eu até que gostei bastante dessas sequências na Dimensão X. Eu gostei da estética do planeta, eu gostei das cenas de ação entre o grupo e o Devorador de Mentes, eu gostei da Eleven entrando no bicho de um jeito icônico. Eu achei muito dona Star Wars Core, sabe? Achei uma referência legal a esse sci-fi interplanetário dos anos 80. Muita gente questionou onde estavam os Demogorgons nesse fim e por que nenhum apareceu ali pra atrapalhar o plano das crianças. Na real, eu não sei. Eu não sei se me interessa saber. Na minha cabeça, passam algumas alternativas. Por exemplo, os Demogorgons respondiam ao Henry, ao Vecna. E ele estava super ocupado naquela memória perturbadora dele. Então, talvez ele não estivesse consciente o suficiente para mandar Demogorgons atrás dos meninos. Ou, talvez, os corpos estranhos daquele planeta tenham se unido para formar o Devorador de Mentes, como aconteceu no final da terceira temporada. Várias criaturas se juntaram para formar aquele monstro. Até porque a gente vê o Dustin e o Steven matando alguns ovos também. Então, tinha coisa ali que não era só uma criatura, mais corpos ali. Como me passam algumas possibilidades, eu não faço questão da resposta. Faz sentido? Eu acho que nem tudo precisa ser mostrado, acho que nem tudo precisa ser explicado, mas eu entendo que, pra uma série que desenhou tanta coisa nos últimos episódios, o público pode estranhar que ainda tenha algo pra nossa imaginação. Como, por exemplo, o fim da Eleven, que dividiu opiniões. Tem gente que acredita no discurso do Mike, sobre ela ter feito um plano pra viver sozinha e longe de Hawkins, e tem gente que acredita que ela realmente foi de camisa de saudades, foi de o buraco negro do mundo invertido. Essa teoria foi colocada ali propositalmente pra gente ter um acalento se a gente quiser acreditar que a Eleven ainda está viva. Ela tá? Não sei. Stranger Things te dá a liberdade de acreditar no que você quiser. Particularmente, eu acho que ela não morreu 100%, mas essa é uma ideia da minha cabeça e é uma teoria minha. Se ela tá vivendo em algum lugar com cachoeira longe de Hawkins, não sei, mas eu acho que a existência da Eleven é muito mais que só uma dimensão. Talvez a destruição daquela ponte tenha levado ela pra outro lugar, talvez ela ainda exista naquele subconsciente com o chão de água, não sei. Mas eu achei a narração do Mike no final muito linda, porque não é sobre, uou, eles deram a entender que ela tá viva. Não, é sobre a gente conseguir seguir em frente, a gente conseguir aceitar o que aconteceu e viver. É um jeito de ter paz com tudo que aconteceu, é um jeito de colocar um ponto final nesse capítulo. E eu acho que foi super importante pra todo mundo ali. Aquela cena final da mesa, do porão, do RPG, eu achei muito linda. Eu achei muito especial. E eu fiquei bem satisfeito com esse desfecho. Agora, quem realmente foi de base foi o Vecna, nosso grande vilão. E eu gostei do fim dele, tá? O ator é excelente, adoro ele. E eu gostei que os irmãos Duffer mostraram que ele não é necessariamente culpado de tudo que aconteceu com ele. Ele também pode ter sido vítima de uma situação, mas mesmo assim, ele trilhou o próprio caminho. Ok, coisas aconteceram com ele, mas ele tomou as decisões que tomou. Ele ainda matou muita gente inocente porque ele queria que o mundo sofresse como ele sofreu, porque ele queria trazer uma dimensão devastada pra cima da nossa cabeça e acabar com a gente. Ele fez as escolhas. Então ele precisava
ir. E eu amei que foi a Joyce que deu a machadada final. Eu acho que foi um aceno muito bonito pra gente lembrar que essa história começou com ela. Começou com uma mãe desesperada por causa de um filho desaparecido que não descansou até ela descobrir tudo que podia sobre esse outro mundo. A série começou com a Joyce, começou com a Winona Ryder, então foi importante. E eu achei muito simbólico que o Vecna morreu pra uma das mãos mais humanas do grupo. Sobre o Will. Precisamos falar sobre Will. O arco de autodescoberta dele é um dos grandes ganchos dessa temporada final. E muita gente achou essa narrativa repetitiva, porque ela acontece em 2 momentos. No primeiro volume, ele se entende, ele se aceita como é. E no segundo volume, ele se abre para as pessoas e é aceito por aqueles ao seu redor. Eu vi gente dizendo que isso devia ter sido um arco só, não ter 2 momentos de autodescoberta, mas eu acho que eles foram reais pro que realmente acontece. Primeiro a gente se entende, primeiro a gente perde o preconceito que tem dentro de nós mesmos, e depois a gente abre isso pro mundo. Eu acho que são jornadas diferentes, podem ser jornadas diferentes para cada um. Talvez tenha ficado cansativo pro público, porque a primeira jornada de autodescoberta levou para um dos momentos mais cabulosos da série, que é a encarnação do Will feiticeiro, e a segunda autodescoberta levou para uma conversa sentimental. Talvez a quebra de expectativa esteja aí. Ele já estava super poderoso, ele já estava bombadão. E aí existia uma barreira emocional e a recompensa por essa barreira emocional não chegou nem perto de ser o Super Saiyajin que a gente teve no primeiro volume. Mas não dá pra gente se fazer de sonso e fechar os olhos e fingir que essa onda de críticas ao arco do Will não tem uma raiz muito forte na homofobia. Talvez não seja o seu caso, você pode não ter gostado desse plot por X motivo, mas não dá pra gente fugir do fato de que existe no ar, mais palpável ainda do que isso, uma homofobia muito forte. Tem muita gente criticando essa cena em específico pra falar mal da temporada inteira. Pera lá, ninguém aqui é idiota também. Esse episódio, o 7º da 5ª temporada, tem atualmente a pior avaliação da história de Stranger Things. No IMDb, a Ponte conta com uma nota de 5.5, indo totalmente na contramão dos outros episódios da temporada, que tem uma média entre 8, 9, e esse é 5. Antes, o título de pior episódio de Stranger Things pertencia à A Irmã Perdida, da temporada 2, com a nota 6. Será mesmo que o Will se assumir merece uma nota 5 e todos os outros episódios da temporada são 8, 9? Pra mim, inclusive, tem episódio bem mais fraco que esse, então não faz sentido. O que aconteceu aqui é um caso de review bombing. Muitas pessoas se juntam pra fazer a avaliação em massa de um material na internet. Ou seja, não é uma reação espontânea do público. Tanto é que os outros episódios dessa temporada têm 60 mil, 70 mil avaliações, e esse teve 150 mil. Ou seja, o dobro de avaliações. Mais que o dobro. Não é só o público da série que tá indo lá dar nota 0 pra um episódio que tem um discurso sobre aceitação. Vai muito mais além disso, sabe? E posso ser polêmico aqui? Você pode ter achado esse plot cansativo, você pode ter achado chato pra estar no penúltimo episódio da série, mas só por ele ter gerado esse hate homofóbico tão gigantesco na internet, eu acho que já é suficiente pra gente estar defendendo o episódio. Talvez se não tivesse gerado o que gerou, eu estaria, nossa, foi um episódio tão anticlimático, né? Mas vendo a homofobia descarada da internet, automaticamente eu já fico, galera, nem foi tão ruim assim, menos. Tá, menos. E outra, tem gente pega de surpresa com a homossexualidade do Will. Galera, vocês assistem a série de olhos fechados? Ou mexendo no celular? O Will é gay desde o primeiro episódio da primeira temporada. E eu nem precisei rever pra lembrar disso, tá? Talvez por identificação, talvez por ter me marcado, não sei. Mas eu lembro do primeiro episódio da primeira temporada, quando eu vi lá em 2016, que a Joyce vai falar pro Hopper que o filho dela desapareceu. E ela fala, ele é um garoto sensível, as pessoas chamam ele de bicha. E aí o Hopper diz, e ele é? E ela fala, desaparecido é o que ele é. Bora focar aqui? Então assim, se você viu a série e achou que isso não seria abordado em nenhum momento, lamento, mas o que vocês esperavam, sabe? Tem gente que assiste a série sem prestar atenção em nada. Enfim, Stranger Things encerra a sua história com uma temporada frustrante e com menos coração e menos charme que as outras, mas com um episódio final bom
e satisfatório que nos deixa fechar a porta em paz. Eu sei que algumas perguntas continuam no ar, tem gente muito fissurada nisso, o que aconteceu com a doutora lá dos militares, o que aconteceu com a Erika, o que aconteceu com a Vicky, o que aconteceu com tal casal, etc, etc, etc. Eu entendo, mas são perguntas que particularmente não são fortes o suficiente pra eu manter essa porta aberta e gritar, gente, me mostra mais. Mas o que aconteceu com fulano? Não? Mas e aí? Eu acho que o que eu recebi já foi suficiente pra eu fazer igual os protagonistas fizeram no fim. Fechar a porta, encerramos aqui, foi um final satisfatório, agora eu vou comer minha lasanha. Eu me sinto pronto pra seguir em frente, sabe? Eu acho que já deu as ferramentas pra isso. E eu acho que essa série cravou a sua bandeira na cultura pop. Eu acho que ela não vai ser esquecida tão cedo, eu acho que ela foi muito bem feita, muito bem atuada, muito aconchegante, reconfortante. Eu acho que ela vai continuar sendo uma série de conforto pra muita gente. E agora que a série acabou, rever a primeira temporada nem me parece uma ideia tão ruim assim, sabe? É aquele tipo de série que vai dar vontade de revisitar os personagens e as histórias, porque não tem como, a gente cresceu com essas pessoas, a gente acompanhou elas e a gente se apegou a todo mundo ali. Essa é a minha opinião sobre o final de Stranger Things. Comenta aí o que você achou dessa última temporada e é isso. A gente se vê no meu próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever. E é isso, a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau!